Olá a todos, sejam muito bem-vindos no canal Explicador 3.0. Luiz de Barros aqui, comunicando com vocês, criador e host do canal Explicador 3.0. Nessa manhã fria aqui em Amsterdã, com meu parceiro Paulo Henrique. Como você está, Paulo Henrique? Muito bom. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, igual o Luiz acabou de dizer aí. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. Muito obrigado para vocês que já estão inscritos no nosso canal. Obrigado por vocês estarem aqui de volta. Não esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar com o pessoal. E para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo. E vamos lá, hoje é um assunto legal, hein? Eu gosto desse assunto. Hein? Você gosta desse assunto? Não mais na conta. É. Fora o outro, né, que a gente gravou, que já está no ar, que é sobre o Etias. Muito bom. Já vai lá, depois de acabar esse vídeo aqui, você corre lá e assiste ele também, já deixa o joinha também, que é um assunto bem legal, viu? Eu achei bem interessante e foi esclarecedor muitas coisas para mim sobre essa questão do Etias, sobre o visto ou se é uma autorização de viagem, tá bem legal. E o de hoje também é um assunto que agrega um ao outro, né? Sim. Porque o pessoal tá falando aí sobre o novo visto de trabalho que Portugal está fornecendo, né, para as pessoas que queiram imigrar pra lá. A questão é justamente essa, sem querer te cortar. O que acontece é que essa dúvida foi uma das que mais chegou até a nós, né? Então, eles têm muita dúvida na questão. A gente vai ter que ler uma frase aqui para entender esse visto de procura de trabalho. Então, Não é um visto de trabalho. Não é um visto. Sim, é um visto de trabalho, mas a gente vai conseguir explicar para eles aqui qual é a diferença, como que funciona sobre tudo isso. Então, é um visto de procura de trabalho, não é um visto de trabalho. Qual que seria a diferença ali deles? Isso, então, vamos separar aqui. No nosso vídeo Etias, o qual está no nosso canal, a gente explica muito bem o que é um visto e que é uma autorização de viagem, tá? Então, partindo do princípio que as coisas, esses dois assuntos são diferentes, a gente vai tratar sobre visto. Tá? Então, o que a gente vai falar hoje é simplesmente sobre visto, não é sobre autorização de viagem, que é para a junção deles também, isso vai ser para um outro vídeo, pode ficar tranquilo. Então, olha só. Visto de procura de trabalho em Portugal. Isso é um visto que saiu agora em novembro, né? Novembro passado, e isso já está em andamento. Tem alguns matizes que a gente tem que explicar para as pessoas aqui, mas isso é um visto. E visto, conforme a gente já explicou nos nossos vídeos, visto só se obtém no país de origem. Visto, você tem que sair do Brasil, por exemplo, com o visto e vir para cá com esse visto. Visto de estudante, a mesma coisa. Um visto de trabalho, a mesma coisa. Um visto de procura de trabalho é outra coisa. Então, não é um visto de trabalho. Por exemplo, não tem nenhuma empresa em Portugal que está contratando você desde o Brasil para trabalhar em Portugal. Não é esse visto. Então, no caso, o visto de trabalho é isso, é quando a pessoa já vem contratada pela empresa, né? Igual geralmente a área de TI, né, que é uma área grande na Europa, se contrata bastante, tem muitos brasileiros, né? Sim. Então tem muitas empresas que contratam, então esse é o visto de trabalho. Por exemplo, esse é o visto de trabalho. Tá? Não só da área de tecnologia, mas imagina que essa empresa tem uma filial em Portugal, a mesma empresa que está no Brasil tem uma filial em Portugal, ou vice-versa, a empresa é portuguesa e tem a filial no Brasil. Então, esse trabalhador, ele vai ser deslocado a Portugal. Então, ele recebe um visto de trabalho e residência, claro, para estar vivendo e trabalhando para essa empresa em Portugal. Certo. Esse outro visto é diferente, é um visto a mais, que é um visto de procura de trabalho.
Porque imagina que você sai do Brasil, viaja para Portugal, de férias, a turismo, você não pode procurar trabalho porque o próprio nome já diz. Estou de férias. Ninguém viaja com carteira de trabalho no Brasil. É um pouco estranho, né? Então, e lembrando uma coisa, nunca aqui estamos tentando falar que somos pessoas ou empresa a qual é contra a pessoa fazer isso ou aquilo. Não, cada um faz o que acha que tem que ser feito. Simplesmente estamos aqui com as informações para passar para vocês. Visto de trabalho é visto de trabalho. Visto de procura de trabalho é visto de procura de trabalho. Certo. Não tem visto para turista, não existe esse visto de turista nesse caso entre Brasil e Portugal, mas existirá uma autorização de viagem para isso, que é o ETIAS. Tá? Então, o que acontece? Esse visto especificamente tem alguns requisitos que você tem que saber como funciona. Então, imagina que você está no Brasil, no norte do Brasil, e você quer buscar trabalho no sul do Brasil. Certo. Você não precisa de visto, você não precisa de nada, você simplesmente tem que ter uma condição financeira de sair do norte, para ir pro outro um lado. local para estar no sul, para justamente você conseguir encontrar um trabalho, correto? Correto. Mas não tem ninguém que está contratando Tem uma você. garantia, né, de serviço já, que você já vai chegar lá e já vai começar a trabalhar. É interessante. Fala um pouco mais sobre isso, o visto de procura de trabalho. No caso, então, é um visto para pessoa, liberar a pessoa para ela vir procurar serviço na Europa, em Portugal. Na Europa não, porque que rola isso muito que o pessoal está comentando. Então tem muita gente achando que vale para a Europa, mas não é para a Europa. Não. O visto é para Portugal. O visto é Interessante. estritamente Portugal. Por isso que é visto de procura de trabalho em Portugal. Situação atual. Situação atual que você necessita ter alguns requisitos para fazer essa procura de trabalho em Portugal. O que é? Tem uma empresa que ela é a VFS, ela é uma empresa privada, ela é autorizada com o governo português, ela tem esse contrato com o governo português, a tratar todos os tipos de visto. Por quê? Esse visto de procura de trabalho em Portugal, se você vai fazer via a VFS, que, por exemplo, quem mora em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, é obrigado a fazer via essa empresa. Tá? Você também pode entrar no e-Visa ou pedir esse visto nos consulados de Portugal no Brasil. Tá? Você também pode fazer isso. A primeira coisa é a pessoa ter um passaporte válido. Isso é a primeira coisa. Que você, como você já sabe, no momento que a gente grava esse vídeo, é em dezembro, mas em novembro de 2022, Certo. está suspenso a emissão de passaportes no Brasil. Eita, Então, vamos entrar em muitas questões, mas sim, acabou o papel, gente. Não tem papel. Mas justamente isso, porque a primeira coisa que parece até ridículo falar isso, mas a primeira coisa é você ter um passaporte. Porque se você tem toda a sua viagem preparada ou tem intenção, tem um plano para fazer, você não vai ter o mínimo que é o quê? O passaporte. Se você não tem um passaporte, você não pode solicitar o visto. Esse é o primeiro, tá? Então, a primeira coisa básica é conseguir um passaporte. Eu não sei se é tão fácil ou difícil assim, mas conseguir difícil. um passaporte. Algo raro. Passando essa parte, o que acontece? Você precisa entrar no site, conforme a gente vai deixar o link para vocês também, tá? Toda essa informação. Vai ter o link abaixo aí. Então, vocês podem entrar, analisar todas as informações. Por quê? Alguns consulados consulados de Portugal no Brasil têm as suas próprias regras. Como pode ser as próprias regras? Sim. Por exemplo, o consulado... Achei bem diferente esse negócio. Não é estranho, porque eles emitem uma lei a qual eles abrem para o mercado brasileiro, né, nesse caso,
Eu tô dizendo isso, mas são outros mercados, mas vamos falar aqui diretamente para os brasileiros, não? Certo. Eles abrem essa possibilidade dos brasileiros estarem indo trabalhar, buscar trabalho em Portugal e residir em Portugal, mas algumas lacunas na lei te deixam um pouco meio inseguros, digamos assim. Porque olha só, um consulado de Porto Alegre, por exemplo, ele pode dizer que você precisa de mais ou menos documentos para você solicitar o visto. Quanto que o consulado em São Paulo pode pedir menos documentos do que você necessita. Que doideira. Por quê? Justamente é para vocês já saberem que aqui acontece isso. Tem, tem uma lei que cada um interpreta Certo. de uma forma, de uma maneira. Tá? Por exemplo, a quantidade, qual é o valor mínimo que você tem que ter para meio de subsistência, alojamento, qual é o tempo de alojamento que você necessita, qual é o tempo que você necessita comprovação de meio de subsistência. Sim, eu achei legal isso aí, porque às vezes a galera fica tão focada só assim, nossa, agora tem visto para procurar trabalho, Sim. agora tem visto para procurar trabalho, mas não se atenta nessas questões, né? Que é igual que a gente falou, se você mora no norte do Brasil e quer se mudar para o sul e não tem segurança de nada, né? Que no Brasil é uma coisa, você sair de um lugar e migrar para um outro estado ali, mas onde você vem para um outro país, para um outro lugar, é bem diferente, né? Mas, então assim, pra gente pegar no começo e para ir nesse assunto, que eu acho bem legal também, qual os procedimentos primário lá no Brasil, para a pessoa, depois que ela já passa para essa questão do passaporte, ela consegue ter o passaporte, os primeiros procedimentos lá no Brasil que ela precisa? Procedimentos no Brasil. Um dos procedimentos no Brasil é você, primeiro, ter o seu passaporte, é o mínimo. 2, você entrar no site da VFS ou no e-Visa ou no site do consulado da sua jurisdição e ali tem todos os documentos necessários e os requisitos necessários para você solicitar o visto. Por que a gente não pode passar aqui para todos e dar um curso aqui de muito tempo para as pessoas de todas as informações? Porque justamente eu disse isso para você. Algumas jurisdições, igual Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, essa jurisdição você é obrigado a estar fazendo esse requerimento via VFS. Certo. Tá? Os outros, vocês têm outras jurisdições a qual está linkado aonde você mora. Ou seja, onde você mora faz diferença de onde você vai solicitar. Certo. E o que está solicitando, o estado que você vai solicitar, ou por onde você vai solicitar, vai te pedir mais ou menos documentos para solicitar esse visto de procura de trabalho em Portugal. Ok. E quem pode solicitar isso? Você diz quem... Ele precisa... Tem alguma coisa específica, isso, especial? Ele tem que ter uma formação, tem que ter uma faculdade, tem que ter um ensino superior. Não. Ele precisa... vamos usar o exemplo de um profissional que dirige, um caminhoneiro? Sim. Aproveitar um grande abraço para os caminhoneiros, né, que estão movimentando esse país, estamos juntos. Tem amigos caminhoneiros, um abraço para caminhoneiros. A pessoa tá lá, ele é caminhoneiro, ele decide migrar, ele fala, não, eu quero tentar. Ele pode? O visto é para todo mundo. Para todas as pessoas, o visto, claro, não? Uma criança de 12 anos não pode vir com visto de procura de trabalho. Então, vamos deixar claro, senão a gente fala para todo mundo, fala para todo mundo. Não. O menino foge de casa lá com 15 anos e fala, vamos embora. Isso. Então, a gente diz que aqui é muito controlado essa questão de trabalho infantil. Não, crianças não venham com a procura de trabalho em Portugal. Então, não tem, eles não diz na lei em nenhum momento que
a pessoa tem uma limitação. Certo. Não. Ela tem alguns requisitos, conforme foi falado. Legal. Usando o exemplo do motorista. Motorista profissional ou motorista que venha trabalhar com qualquer aplicativo que seja, claro, ele vai solicitar esse visto de procura de trabalho em Portugal, mas chegando aqui, se essa profissão exige que ele tenha a carteira de habilitação válida em Portugal, Sim. ou qualquer outro requisito, ele tem que se enquadrar dentro da lei portuguesa. Não é literalmente lá a carteira dele vale e a carteira, por exemplo, tá? No Brasil que tem convênio, simplesmente chegar e começar ao seu trabalho é diferente. Imagina uma pessoa, um arquiteto, também vamos pensar assim, um arquiteto pensa, busca de visto de procura de trabalho em Portugal. Yeah. Ele tem uma ordem no Brasil, não dos arquitetos, o CREA, e em Portugal também tem uma ordem dos arquitetos em Portugal. Yeah. Então, ele pode solicitar sim, mas ele vai ter que convalidar o diploma dele. É diferente. Entendi. Então, em princípio, todas as pessoas podem solicitar. Apenas a sua profissão específica, você tem que seguir as regras. Ninguém tem que ter um curso superior para estar vindo para Portugal. Então não tem restrição. Não. Quanto à profissão, Certo. não tem quanto à profissão. Qualquer pessoa pode solicitar o visto de busca de trabalho em Portugal. E assim, Portugal vai exigir uma quantidade mínima de reserva? Vamos entender aqui. Olha só. Um dos requisitos, isso é básico, não em qualquer tipo de visto, qual é o valor que você necessita para pedir esse visto. Tá? Você não pode vir com nada para cá. Não funciona assim. Você tem que ter 3 vezes o salário mínimo de Portugal, que hoje é 705 euros. Tá? Então você tem que ter, pelo menos, isso comprovado em conta bancária no Brasil. Mas esse valor é 705 euros. Em euros? É claro. Onde você mora? Se você vai morar em Portugal, você não pode colocar 705 reais para morar em Portugal, que se usa euro. Caro, hein? Tá? Então, 3 vezes o valor de 705 euros na conta bancária. Tá? Tem algumas advertências, digamos assim, para as pessoas terem claro. Ó, no site deixa isso claro, que você tem que ter essa comprovação financeira se você não necessita de uma carta convite, tá? Que seria o quê? Uma pessoa ser responsável por você, tá? Então, são algumas coisas que tem algumas vantagens e desvantagens se você tem uma carta convite. Tá? Isso é uma das coisas. Alojamento. Era isso que eu ia vir depois da questão do dinheiro de perguntar. Sim. Então ele precisa ter tipo alojamento, ele precisa comprar passagem de ida e de volta? Tá, então vamos separar aqui, olha só. Alojamento. Alojamento, um consulado, por exemplo, de Porto Alegre. Esse consulado, ele está exigindo 120 dias, por exemplo, tá? 120 dias, que é o período do visto, tá? De busca, visto de procura de trabalho. Então, eles exigem que você tenha já agendado, já tenha pré-agendado, contratado já, esse tempo de 120 dias da sua estância aqui, se você não tem a carta de convite. Se você não tem um convite, você exatamente precisa desse tempo já pago. Porque onde você vai estar? Durante esse período onde você vai procurar trabalho. Uau, então... Caramba, mano. Pegada, hein? Porque Mas, ao tanto de tempo, 120 dias, né? A duração do visto é 120 dias. Ou seja, dentro desses 120 dias, se você não consegue encontrar trabalho, você pode pedir a prórroga de mais 60 dias. Sim. Depois disso, você é obrigado a deixar o território europeu. Se não tiver conseguido nenhum trabalho. Nenhum trabalho, nada. Exatamente. Então ele precisa ter a passagem de volta. Sim e não. Ué?
Ele tem que ter a passagem de volta se ele não tem a carta convite. Se ele não tem esse documento, ele tem que ter a passagem de volta. Se ele tem, ele não precisa comprar passagem de volta. Puxado, hein? Então, é por isso que o visto de procura de trabalho, as pessoas têm que tomar cuidado com as letras pequenas. É só elas fazerem contas, não? Que é o quê? Você tem o passaporte, você também tem que comprar passagem antes. Você tem que comprar passagem antes para pedir o visto. Você não pode pedir o visto e depois comprar passagem. No nosso outro vídeo, falamos, não vou falar do mesmo assunto, mas de uma autorização de viagem. Para quê? Aí é que está a diferença que as pessoas confundem. Se é uma autorização para busca de trabalho, é diferente de um visto de trabalho e também é diferente de uma autorização de viagem. É muito complexo, tem muita coisa envolvida? Sim, mas para isso estão os profissionais, não? E também os sites oficiais, ao qual eu sempre indico para as pessoas procurarem esses profissionais e os sites oficiais que vão explicar tudo para vocês. Se tiver dúvida, sempre entre em contato com a gente está aqui para isso, não para tentar auxiliar o máximo possível para as pessoas não saírem enganadas do Brasil, chegar aqui pensando que as coisas são muito fáceis ou muito difíceis, que tem o seu lado bom também, mas que não saiam daí do Brasil enganadas. Sim. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado por você que ficou até o final desse vídeo, que anotou aí ponto por ponto. Tenho certeza que você pegou um caderninho, caneta e marcou todos os pontos importantes que a gente deixou aqui. Mais uma vez, para quem já é inscrito no nosso canal, deixa o joinha, compartilha essa informação. Para você que é novo, seja bem-vindo. Porque isso é uma troca, né, Paulo? Sim. A gente troca esse carinho que vocês têm com a gente e a gente recebe essas perguntas também, né? Esse conhecimento que a gente vai adquirindo e até mesmo com as perguntas nós vamos buscar mais informações e aprendemos mais ainda para poder contribuir com esse crescimento não só do canal, mas com o desenvolvimento das pessoas, né? Igual onde você faz um trabalho muito bom nas mídias, justamente com a nossa parceira Thaisa, a qual está sempre providenciando, né? Fazendo toda essa linha, digamos assim, de comunicação dentro das plataformas. Então isso também para a gente é muito importante, muito gratificante tê-la no nosso time. E realmente se inscreva no canal, esteja aí com a gente e estaremos interagindo com vocês. Quanto mais vocês interagirem com a gente, mais vamos estar interagindo com vocês e trazendo coisas novas. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.